Pessoal, os aposentados, pensionistas, assistam esse vídeo até o fim. É muito bem explicado tudo o que está acontecendo, o que aconteceu. Eu vou pôr aqui o vídeo e rodar, e assistam, por favor. E antes de começar a assistir, me diga de onde vocês estão falando, para mim saber até onde está indo minhas mensagens, minhas notícias. E deixa o coração, compartilhem para que todos fiquem sabendo, tá? É uma notícia muito importante, é até meia longa, mas é importante assistir até o fim. Que a coisa é mais feia do que o diabo pensa, tá? É feia. E triste, lamentável, muito lamentável, tá? Vamos acompanhar. O irmão de Lula voltou aos holofotes, mas não por discurso político ou ato sindical. Seu nome agora aparece em um relatório explosivo do COAF, que aponta movimentações bilionárias dentro de um sindicato onde ele ocupa um dos cargos mais altos. O documento revela que o SINAP, entidade criada para representar aposentados e pensionistas, movimentou mais de 1,2 bilhão entre 2019 e 2025. O detalhe que chocou até os investigadores é simples e brutal. Parte desse dinheiro circulou em espécie, sem rastreio, em pleno século XXI. Como um sindicato que vive do desconto de aposentados chegará a lidar com cifras de bancos? Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de que cidade você está assistindo, porque o que vem agora é o tipo de história que o sistema tenta esconder. É o retrato fiel do Brasil que a esquerda não quer que você veja. Aquele onde o discurso de luta pelos pobres serve para camuflar fortunas girando nas sombras. A engrenagem é mais antiga do que parece. O Sindinap, comandado há décadas por figuras ligadas à força sindical, carrega um nome nobre no papel, mas um funcionamento que hoje desperta desconfiança até entre antigos aliados. Entre janeiro de 2019 e junho de 2025, segundo o relatório, a entidade registrou 586 milhões de dólares em entradas e 613 milhões de dólares em saídas. Os números são frios, mas a lógica é quente. Enquanto o país enfrentava pandemia, inflação e desemprego, o caixa de um sindicato ligado à família presidencial girava como se fosse uma instituição financeira. O COAF destacou o que chamou de movimentações complexas. Ele tem 5 milhões em saques e depósitos em espécie. Em bom português, dinheiro vivo. E você sabe o que isso significa. Porque quando o valor não passa pelo sistema bancário, o rastro some. É o tipo de operação que o COAF considera de alto risco. Difícil rastrear a origem, impossível saber o destino. Agora me diga, por que uma entidade de aposentados precisaria lidar com tanto dinheiro na mão, sem registro eletrônico? Enquanto o povo aperta o cinto, o sindicato parece ter descoberto uma forma própria de prosperar. É aqui que entra a parte mais curiosa e mais sombria. Dentro do relatório, aparecem repasses milionários para empresas ligadas a parentes de dirigentes do próprio sindicato. Escritórios de advocacia, firmas de gestão e até empresas de informática. Todas orbitando o mesmo círculo familiar. E a pergunta inevitável é: até onde vai o alcance dessa teia? É impossível ignorar o contexto. O irmão de Lula, conhecido como Frei Chico, tem uma longa trajetória dentro do sindicalismo. Foi uma das vozes mais antigas da base trabalhista que levou o atual presidente ao poder. Mas o que antes era símbolo de luta, hoje é um lembrete de como o sindicalismo brasileiro se transformou numa máquina de influência, dinheiro e silêncio. O COAF não acusa diretamente o irmão do presidente de ilícito. Mas o simples fato de seu nome estar associado a uma entidade com esse volume de movimentações já acende o alerta. O mais escandaloso é o contraste. O discurso é sempre o mesmo: defender o aposentado, lutar pelo idoso, proteger o fraco. Mas o que se vê nos extratos é outra realidade. Uma estrutura que opera milhões em silêncio, enquanto milhares de aposentados lutam para comprar remédio. E aí surge a pergunta que ninguém na esquerda quer responder. Quem realmente está sendo defendido por esse sistema? O povo ou os próprios dirigentes? As movimentações em espécie chamaram tanto a atenção que o COAF destacou a dificuldade de rastrear os beneficiários finais. Isso, na linguagem dos investigadores, significa uma coisa só: zona cinzenta, onde o dinheiro se mistura, desaparece e reaparece em outras mãos. E quando você soma a isso os repasses a empresas familiares, o resultado é um retrato perfeito da velha política sindical. Aquela que sobreviveu à Lava Jato, atravessou governos e continua intacta. O sindicato, procurado pela imprensa, não respondeu. Nenhuma nota oficial, nenhum esclarecimento. O silêncio é quase uma confissão. E o governo, como sempre, finge que não é com ele. Essa blindagem é o que mais indigna quem ainda acredita na honestidade do trabalho.
Porque se fosse qualquer empresário, pastor ou político de direita, a manchete já estaria nas telas 24 horas por dia. Mas quando envolve gente do círculo da esquerda, o caso vira nota de rodapé. Por trás desses números, há algo mais profundo. A confirmação de que o poder sindical continua sendo um dos maiores cofres invisíveis do país. São entidades que se dizem sem fins lucrativos, mas que movimentam fortunas sem prestar contas a ninguém. É a herança da era Lula, onde o Estado e o sindicato se confundiram, e onde cada novo escândalo parece nascer protegido pela lealdade ideológica. E é justamente esse casamento entre poder e silêncio que o COAF começa a desmontar. Porque quando o dinheiro fala, até os mais poderosos tremem. E se um sindicato de aposentados conseguiu movimentar 1,2 bilhão em 6 anos, o que será que anda escondido nos outros cofres da velha guarda sindical? O que o COAF encontrou dentro do Sindnap parece mais um mapa de conexões do que uma simples planilha de gastos. Quando os analistas seguiram o rastro dos pagamentos, descobriram que boa parte do dinheiro girava entre pessoas com o mesmo sobrenome. Empresas abertas por familiares de dirigentes recebendo contratos milionários, serviços prestados sem clareza e um padrão que se repete como um eco da velha política. É o tipo de estrutura que nasce da confiança cega e se alimenta da certeza da impunidade. Entre os nomes citados no relatório, aparecem o genro do ex-presidente do sindicato, a esposa do atual dirigente e até parentes de quem comandava na área jurídica da entidade. O COAF não precisou de muito para perceber o padrão. Os repasses milionários iam para o mesmo círculo familiar. O escritório de advocacia do genro de João Batista Inocentini, o João Feio, recebeu 3,1 milhões. A empresa gestora eficiente Litigors, controlada pela esposa de Milton Cavallo, atual presidente, ficou com 2,7 milhões. E a Esférica Assessoria e Sistemas, pertencente a outro parente, recebeu 2,2 milhões. Coincidência? Dificilmente. Essas 3 empresas, segundo outro relatório, operavam com funções genéricas: assessoria jurídica, gestão de fichas de aposentados e controle de sistemas internos. Nada que na prática justificasse valores tão altos. O que parecia prestação de serviço se transformou em uma engrenagem perfeita para irrigar o próprio grupo que comanda o sindicato. É como se o dinheiro dos aposentados desse voltas e voltasse sempre para as mesmas mãos. E o mais curioso é como tudo foi feito às claras, sob o verniz da legalidade. Cada contrato tinha carimbo, assinatura e justificativa, mas os resultados concretos eram, no mínimo, nebulosos. Nenhum relatório técnico, nenhum parecer público, nenhuma prova de que os serviços realmente foram entregues. Como um órgão que se diz sem fins lucrativos, paga milhões a familiares de dirigentes e ainda se considera legítimo. O caso expõe mais do que corrupção. Revela o modo de funcionamento da esquerda sindical, que aprendeu a camuflar escândalos com jargões burocráticos. Palavras bonitas como assessoria técnica, gestão de processos e modernização de sistemas servem de cortina para operações que drenam recursos do povo. E o pior, tudo isso ocorre com respaldo político, blindagem institucional e silêncio midiático. Enquanto a imprensa tradicional finge neutralidade, as cifras seguem crescendo. 8,2 milhões foram parar em contas de empresas ligadas a parentes de dirigentes. E até agora, ninguém foi punido. É o tipo de escândalo que, se envolvesse um nome ligado à direita, já teria virado manchete internacional. Mas quando a teia está ligada ao entorno do governo, o país inteiro parece ficar cego de repente. Os repasses chamam atenção não apenas pelo valor, mas pela constância. Foram anos de pagamentos regulares, com periodicidade quase idêntica. E isso levanta outra questão. Onde estavam os órgãos de fiscalização? O COAF só descobriu o esquema agora, mas o dinheiro circulava livremente desde 2019. É impossível acreditar que nenhum banco, auditoria ou órgão de controle tenha percebido o tamanho da movimentação. O Sindnap, com sede luxuosa e discurso de defesa social, opera com autonomia quase total. Poucos sabem, mas sindicatos desse tipo vivem de repasses automáticos descontados direto da folha dos aposentados. Cada afiliado perde uma pequena quantia por mês, e quando somadas, essas contribuições viram uma mina de ouro. O aposentado pensa que está pagando por assistência jurídica, mas o dinheiro pode estar indo para financiar o conforto de quem promete representá-lo. E é aí que mora o escândalo. O poder sindical nunca deixou de ser o braço financeiro do projeto de poder da esquerda. Foi assim na era Lula, seguiu com Dilma e agora reaparece travestido de representatividade social. São estruturas que não dependem de voto, mas têm mais dinheiro que muitos partidos. Como combater um sistema que se alimenta de um imposto silencioso, disfarçado de contribuição voluntária? Nos bastidores de Brasília, a revelação do COAF provocou desconforto. Deputados da oposição pressionam por investigações mais amplas, enquanto aliados do governo tentam desviar o foco. Alguns falam em erro de interpretação dos dados. Outros dizem que não há irregularidade comprovada. É o mesmo roteiro de sempre.
Primeiro negam, depois relativizam e, por fim, dizem que não sabiam. O nome do irmão de Lula, embora não apareça nas transações, é o elo simbólico que dá peso político ao caso. Ele ocupa a vice-presidência do sindicato, participa de reuniões e assina documentos. Isso basta para que a opinião pública veja o escândalo como mais um capítulo da mistura entre família, ideologia e poder. E convenhamos, é difícil acreditar que alguém com o sobrenome da família mais poderosa do país não tivesse noção do que acontecia dentro da entidade que ajudava a comandar. Enquanto o governo se esquiva, o rastro do dinheiro continua exposto. São números que gritam por explicações e rostos que se escondem atrás de carimbos. E o mais simbólico é que tudo isso acontece em nome da defesa do trabalhador. A narrativa que por décadas encantou a base popular agora se esfarela diante de um COAF que não fala em ideologia, apenas em cifras. A cada nova linha do relatório, o discurso da esquerda perde força, porque não há causa social que justifique o enriquecimento de quem vive às custas de aposentados. E se esse caso vier à tona por completo, ele pode desvelar algo muito maior. Uma rede de sindicatos que movimentam fortunas sob a bandeira vermelha da justiça social. Essa rede de sindicatos que movimentam montantes esconde algo ainda mais sombrio. O elo direto com o escândalo do INSS. Foi quando a Polícia Federal começou a investigar descontos misteriosos em benefícios de aposentados e pensionistas que o nome do Sindinap apareceu entre os suspeitos. O golpe era engenhoso. Milhares de idosos tinham parte do dinheiro retido sem autorização, acreditando que se tratava de alguma taxa do governo. Na verdade, o valor ia parar nos cofres de entidades que se diziam defensoras do povo. Segundo fontes da investigação, o Sindinap estava no radar das autoridades por manter contratos com empresas acusadas de operar o sistema de cobrança irregular. O mecanismo era simples e perverso. O aposentado recebia um pequeno desconto mensal, que parecia insignificante, mas multiplicado por milhões de segurados, virava uma avalanche de recursos. E a engrenagem girava com perfeição, sem ruído, sem transparência, sem culpa aparente. Quando o COAF cruzou as informações com o relatório da CPMI e do INSS, o cenário ficou claro. Os mesmos nomes que apareciam nos repasses internos também surgiam como fornecedores de serviços vinculados a essa estrutura. Empresas controladas por parentes de dirigentes do sindicato tinham um papel ativo no processamento das fichas de aposentados, justamente o ponto onde o golpe acontecia. Era como se o controle do dinheiro e o controle das cobranças estivessem nas mesmas mãos. Coincidência demais para ser ignorada. O mais revoltante é a ironia. Um sindicato que nasceu para proteger os mais vulneráveis acabou se tornando parte de um esquema que drenava o pouco que o aposentado recebia. Enquanto a propaganda falava em cuidar de quem construiu o Brasil, o dinheiro sumia em transações que ninguém conseguia explicar. Como uma instituição criada para defender idosos se transformou em uma máquina de exploração disfarçada de solidariedade. Documentos obtidos pela CPMI mostram que milhões foram desviados por meio de convênios falsos e contratos superfaturados. E o Sindinap aparece citado nas apurações como beneficiário indireto. Nenhuma acusação formal foi feita ainda, mas a ligação está desenhada. Os mesmos dirigentes, as mesmas empresas, o mesmo fluxo de recursos. É o retrato perfeito de como o poder sindical se tornou um território sem lei. Enquanto isso, os verdadeiros lesados, os aposentados, seguem sem voz. Muitos sequer sabem que tiveram o benefício reduzido. Outros acreditam que o desconto faz parte de uma contribuição obrigatória. O engano é sustentado por uma comunicação confusa e propositalmente vaga. E quando alguém tenta reclamar, descobre que o atendimento é um labirinto. Telefones que não atendem, e-mails que voltam, protocolos que desaparecem. É a burocracia servindo como escudo para o abuso. A investigação da Polícia Federal revelou também a existência de uma rede paralela de associações de fachada criadas apenas para legitimar os descontos. Algumas dividiam endereço, contador e até funcionários com o próprio Sindinap. Tudo indica que havia uma estrutura unificada, mas oficialmente separada, para disfarçar a origem e o destino das verbas. E mais uma vez, o dinheiro vivo, aquele que o COAF classificou como complexo e de difícil rastreio, aparece como elemento central. Os investigadores chamaram atenção para o padrão das movimentações em espécie. Saques fracionados, depósitos sequenciais e transferências entre contas ligadas aos mesmos dirigentes. Um comportamento típico de quem tenta evitar o radar dos órgãos de controle. O relatório descreve uma operação sofisticada, mas com traços de repetição que denunciam o vício. O mesmo grupo, os mesmos valores, a mesma justificativa social. Nos bastidores de Brasília, a situação começa a incomodar até aliados do governo. Parlamentares da base tentam minimizar o caso, dizendo que se trata de um problema administrativo, mas a verdade é que o escândalo chega num momento delicado. O governo tenta reconstruir sua imagem internacional, enquanto o país volta a questionar o velho sistema de poder que mistura política e sindicalismo.
A presença do irmão de Lula na vice-presidência do Sindinap adiciona peso simbólico e político. Mesmo sem envolvimento direto comprovado, o fato de seu nome estar associado à instituição investigada cria uma mancha impossível de apagar. O contraste é gritante. De um lado, o discurso do governo dos pobres. Do outro, um sindicato bilionário que sobrevive do bolso de quem mal consegue comprar comida. Como falar em justiça social quando o próprio sistema suga o que resta de dignidade do trabalhador? E há um detalhe que o público precisa entender. Esses sindicatos não dependem de fiscalização constante, pois são classificados como entidades privadas. Isso significa que só o COAF, o MP e a PF podem investigar quando há indício de crime. E enquanto o processo anda a passos lentos, os dirigentes seguem livres, administrando milhões como se fossem donativos particulares. Essa autonomia, conquistada durante os governos petistas, é o escudo perfeito para qualquer irregularidade. A indignação cresce e a pergunta ecoa: quantos outros sindicatos estão fazendo o mesmo? O Sindinap pode ser apenas a ponta de um iceberg que envolve dezenas de entidades criadas sob o pretexto de representar o povo. É um modelo de poder que se recicla, que sobrevive a governos e que continua alimentando os mesmos bolsos. Enquanto as autoridades se movimentam lentamente, os beneficiários do esquema continuam nas sombras. A CPMI promete novas revelações e o COAF deve aprofundar as conexões financeiras. Mas o que o público quer saber é simples. Quem vai devolver o dinheiro dos aposentados? Porque o que está em jogo não é apenas corrupção. É o roubo da esperança de quem acreditou na palavra de líderes que se diziam salvadores. Isso tudo expõe o DNA de um sistema que se alimenta da fé do povo. Por décadas, o discurso da esquerda pintou os sindicatos como templos de justiça, onde cada real arrecadado serviria para amparar o trabalhador. Mas o que o COAF revelou é que esses templos têm cofres de ouro e portas de ferro. E lá dentro reina o mesmo tipo de elite que dizia combater. O silêncio diante das denúncias é ensurdecedor. Nenhum dirigente aparece, nenhum pronunciamento oficial é feito. E quando questionados, preferem culpar erros contábeis, como se movimentar 1,2 bilhão fosse uma distração de escritório. Esse padrão de negação é velho conhecido. Primeiro ignoram, depois distorcem e, por fim, transformam a vítima em culpado. O aposentado que reclama é taxado de mal informado. O jornalista que denuncia é acusado de politizar o caso. A inversão moral é completa, mas a verdade é que a máscara caiu. O sindicato, que dizia representar idosos, foi flagrado acumulando fortunas e repassando dinheiro a empresas de parentes. E a presença do irmão de Lula na vice-presidência é o símbolo perfeito desse teatro. A família do poder, sempre perto do dinheiro, sempre longe da punição. Quantas vezes o país vai assistir a esse mesmo roteiro? A elite vermelha posando de defensora do povo enquanto vive daquilo que o povo produz? O mais assustador é o padrão de impunidade. Nenhum grande escândalo sindical da última década terminou com cadeia. E isso acontece porque o sistema foi montado para se proteger. As entidades se dizem autônomas, mas recebem benefícios de estatais, parcerias com ministérios e apoio político direto. É o velho jogo. O governo finge que fiscaliza e o sindicato finge que presta contas. No fim, quem paga é sempre o contribuinte. O mesmo cidadão que ainda acredita no mito do Estado Salvador. A revelação do COAF não é só sobre números, é sobre o que o Brasil se tornou. Um país onde a lealdade partidária vale mais que a verdade, e onde o nome de um presidente pesa mais que qualquer auditoria. Quando o relatório mostrou os 6,5 milhões de reais em espécie, ninguém se perguntou de onde vinha o dinheiro. Só se preocuparam em saber se a notícia atingiria o palácio. É a politização da moral, a blindagem do poder, o cinismo travestido de governabilidade, e a esquerda continua tentando se apropriar do discurso ético. Fala em democracia, respeito às instituições, combate às fake news, enquanto silencia diante de uma entidade que fatura como banco e responde como se fosse igreja. A contradição é tamanha que já não há vergonha, só cálculo. A militância, antes barulhenta contra a corrupção, hoje se cala para proteger seus santos de barro. Onde estão os gritos de fora os corruptos agora? Enquanto isso, o povo cansa. O trabalhador acorda cedo, vê o desconto no benefício e não entende por que falta dinheiro no fim do mês. Aposentados fazem fila em farmácias, compram metade dos remédios e voltam para casa com a sensação de derrota. E no topo da pirâmide, dirigentes ali se reúnem em jantares de gala, com discursos sobre justiça social e taças de vinho importado. É a distância abissal entre o discurso e a realidade. E o país inteiro sente o gosto amargo dessa farsa. O mais irônico é que, mesmo diante das provas, a história ainda tenta se repetir. Há quem diga que o COAF exagerou, que não há ilegalidade, que é tudo perseguição política. É sempre a mesma desculpa, a vitimização como escudo, só que dessa vez o enredo perdeu força. O povo mudou. A internet desenterra, espalha, pressiona.
E quanto mais tentam esconder, mais as verdades aparecem. A direita aprendeu a olhar onde ninguém olhava, nos bastidores do poder. E é lá que se revela a verdadeira face do projeto político que domina o país há décadas. Não se trata de um erro contábil, mas de um modelo de poder construído sobre o bolso do trabalhador, sustentado pela narrativa de que é tudo pelo povo. O povo, no entanto, nunca vê o resultado, só a conta. E talvez essa seja a hora da virada. O caso do Sindnap não é um ponto fora da curva. É o retrato fiel de um sistema inteiro apodrecido. Se o COAF conseguir abrir essa caixa preta até o fim, muita gente poderosa vai perder o sono. Porque quando o dinheiro fala, ideologia nenhuma consegue calar. O Brasil está cansado de ver os mesmos sobrenomes flutuando acima da lei. Cansado de ver a esquerda discursar sobre empatia enquanto se banha em privilégios. Cansado de ver o trabalhador virar estatística enquanto os líderes posam de mártires. Chegou a hora de inverter a lógica. Quem vive do suor do povo precisa finalmente responder por ele. E é por isso que esse caso precisa ser levado até as últimas consequências. Não é só sobre um sindicato. É sobre o futuro de um país que se acostumou a ver a corrupção vestir gravata vermelha e falar em nome da justiça. É sobre cada aposentado enganado, cada família explorada, cada centavo arrancado com a promessa de um Brasil melhor que nunca chegou. Porque no fim, entre discursos e relatórios, há uma verdade que ninguém mais consegue esconder. O poder da esquerda não se alimenta de ideias, se alimenta de dinheiro. E agora que o COAF abriu a cortina, o que resta é a pergunta que o país inteiro precisa fazer. Quem vai ter coragem de enfrentar esse império